chamando o Lucas. Olha Tá. Boa aí! noite. Hoje foi rápido. Entrou rápido. Pois é, pois é. Tem dia que eu fico procurando você, que o pessoal vai entrando, entrando, É, entrando, eu fico procurando é, você. Mas hoje foi, você rapidinho você apareceu e ficou mais é. fácil para mim. E aí, cara? Tudo E aí, bom? tudo tranquilo? Por aí, tudo Quaren... certo? Todo quarentenado. É, por aqui também. Aqui estamos em lockdown ainda. Ai, caramba. Né? Então tá bem parado as coisas aqui na clínica. Então a gente está Imagina, aproveitando para. colocar em dia. Exato, Fazer material, exatamente. né? Ó, a Renata aí dando um alô aí. Oi, Renato, tá tudo bom? O Renato tá em todas aqui nossas também, né? Renato tá aqui, Gente boa. é uma feliz recente proprietária de um estúdio de centros, né? Então tá Não, mas antes feliz da disso vida ela sempre trabalhando. foi, sempre É, foi, sempre esteve presente exato, ela, é das antigas. exato. Mas agora tem mais Ó o motivo ainda, né? Mário, opa, ó o É Mário o, Patrício aí dando um é, alô, Mário de o Caxias. o Vitor também aqui presente sempre. Um abraço pro Vitor. Bom, hoje a gente vai falar sobre um tema que pedem pra gente há muito tempo também, né? É, E a gente sempre acabava adiando de falar um pouco sobre isso, porque outros temas iam acabando passando por cima, uhum, mas a gente resolveu falar um pouquinho sobre a cirurgia de acesso guiada na endodontia, né, que ficou meio exato, que popularmente conhecida como endoguide, né, exatamente. Cirurgia guiada, endodontia cirurgia guiada. guiada. E aí a gente tem feito esse formato aqui no fazendo perguntas e respostas, né? Uhum, Então, a gente recebeu algumas perguntas já, né, pelos os posts que a gente fez foi, anteriormente exatamente, e, obviamente, vamos estar abertos a perguntas aí pelo chat da live do Instagram. com certeza. Né? Então, Abraço para Lorena. Lorena foi uma das pessoas que solicitou, votou no tema aham, Endoguide. Tá? Tereza Miranda passou ali também. Tá? O Vitor Verdiero deu um oi pra gente também. Você sabe que o primeiro curso que eu fiz de tomografia, que eu ministrei, uhum, né, de cirurgia de implante guiado, foi em 2007. Então, isso faz um bom tempo, né? A gente usava, foi interessante, que a gente usava o Newton na época, né? Foi um curso que nós fizemos lá na Barra da Tijuca, alguns guerreiros, né, acreditando nessa, já em 2007, acreditando nessa tecnologia. O César Lescovitch, lá de Brasília, ele teve no Rio, então ensinou para o pessoal, a gente participou como clínica de radiologia, fizemos uma cirurgia guiada ao vivo, isso em 2007, né? uhum. E isso, ou seja, contextualizando, tem 13 anos atrás, né, já estava trabalhando com isso, e hoje em dia ainda tem gente que na implantodontia ainda acha que isso é novidade. Na verdade, não é novidade, né? O Né? que Isso começou na implantodontia, inclusive. exato. A novidade basicamente é que isso está bem mais fácil hoje em dia. Exatamente, exatamente, É, exatamente, então, exatamente. assim, é bom falar dessa questão da implantodontia, porque a cirurgia É. guiada, ela veio de lá, né? Aham, Dentro da ontologia, ela veio de lá. Então, muito do que se faz no endoguide exato. foram conceitos É, utilizados na cirurgia guiada para implantodontia. E, uma e adaptação, naquela né? época, tu falaste, né? É, 2007, é. a gente, isso lá no Rio, aqui em Belém a gente fez a primeira cirurgia guiada, né? Uhum, Uma tomografia nossa aqui foi em 2008, aham, né? legal. Então um pouco tempo depois, já com o iCat, que na época a gente ainda tem na verdade um iCat até hoje, É, né? funciona. Guerreiro funcionando aí. Aí, e é, naquela época você precisava fazer a tomografia, em seguida Uhum, fazer a tomografia ou de uma prótese ou de uma moldagem com exatamente, silicone, que era basicamente para transformar aquilo em um modelo digital. Então, assim, exato. com a chegada dos modelos digitais mais fáceis, através
do de escâner De escâner intraoral, de mesa, né? ou até mesmo Escâner do de escâner mesa. de mesa, É, exatamente. foi o primeiro. Foi ficando bem mais tranquilo de você fazer isso. E a própria tomografia, né, de alta resolução, Uhum, fez com que isso fosse viável para a endodontia também, né? exatamente. Então começou a surgir alguns relatos, né, relatos de Uhum, caso ainda na literatura por volta aí de meados de 2016, exatamente. né? Então a gente teve pelo menos três grupos relatando um caso de forma pioneira, né, em tempos muito parecidos ali, um grupo da Espanha, um grupo da Inglaterra e um grupo da Suíça com a Alemanha. Alemanha. Isso. Então, todos esses três artigos que foram publicados aí em meados de 2016, eles pegavam conceitos da implantodontia e aplicavam na endodontia. Inclusive, as fresas, né, que foram utilizadas eram fresas de implantodontia, né? O que Exatamente. dificultava um pouco toda essa questão, se trabalhar com fresa de 1,5 mm Exatamente. para fazer um acesso num dente, né, no canal. Incisivo inferior, É, por exemplo, simplesmente arrombar, né, o conduto, não dá, né? Você não tá, exatamente. fragiliza a dentina, né? Fragiliza o dente, né? Exato. Foi um conceito, uma coisa conceitual mesmo, uma coisa inicial ali, e que, obviamente, tem todo o seu valor, né, porque deu início a uma técnica que está sendo bastante usada pelo mundo afora, mas isso foi sendo aperfeiçoado com o tempo, né? Então a gente tem vários artigos hoje publicados sobre endoguide, né? Uhum. A maioria deles recente também, né? Aham. Eu estava fazendo a conta hoje, tem aproximadamente 22 ou 23 artigos sobre o tema, Uhum. mas desses artigos, 15 ou 16 são relatos de caso, É. né? Então a gente sabe que relato de caso ele tem um valor científico Científico. que é interessante para início de É. conversa, mas que não traz Exatamente. muita evidência científica, né? Uhum. Exatamente. Então, após isso, tiveram alguns artigos in vitro tentando fazer algum tipo de teste, Uhum. né? E um artigo clínico somente, um artigo observacional que mostra o acompanhamento de vários casos, é um estudo observacional, né? E mostra um acompanhamento de 50 casos relatados com sucesso, né? Então, um grupo que fez 50 casos, todos de dentes anteriores, com raízes retas, e Isso é mostraram interessante. Isso é sucesso. interessante. Isso Fica é o gancho aí interessante até. para te falar sobre isso. Exatamente. Exatamente. Isso é muito interessante. Vamos deixar perder isso aí, né? Uhum. Porque a maior indicação para o endoguide são dentes retos, dentes anteriores, né? Uhum. Ok, existe até relato de dente posterior, mas a gente tem que entender que existe a abertura de boca, né? Então, se a gente está posicionando Sim. ali o guia, né? É o guia, mais a diferença ali do sleeve, né? Em português, Da do, anilha. da anilha, Uhum. né? Tem um guia, mais a anilha, mais a broca, né? Então, a abertura de boca tem que ser grande, né? Então, isso é interessante. E também é interessante, pegando esse gancho, a gente lembrar que não é qualquer caso, né? Isso que a gente está falando agora, não é Uhum. qualquer caso que tem indicação. É interessante que uma pessoa avalie, né, sob o ponto de vista da radiologia e da endodontia, é o que a gente faz, Sim. efetivamente, né? Quando o colega pensa em, posso fazer, a gente, não, peraí, vamos fazer a tomo primeiro, né? E nós dois conversamos para Uhum. debater, né, o caso. O que você acha? Exatamente. É, apesar de ser relativamente comum acontecer isso, você receber uma requisição da clínica marcado lá endoguide, Aham. em geral, aliás, em geral não, pelo menos a conduta nossa aqui na clínica Uhum. vamos fazer a tomografia, né, a gente entra em contato com o colega, então, vamos fazer a tomografia, a gente avalia Uhum. a situação, né, do dente e caso seja viável a realização
da guia, a gente chama o paciente para fazer o escaneamento, né? Por quê? Porque, mas aí alguns colegas falam assim, mas aí tu vai perder o escaneamento por causa disso, tem que fazer logo. É muito pior depois você ter que sei Explicar lá, para o explicar para paciente o que paciente que criou não é viável, que já expectativa. pagou, entendeu? Sabe? Exatamente. É complicado. Então, eu acho que é uma questão. A gente, obviamente, que está todo mundo nesse mercado de radiologia, comercialmente falando, para ganhar dinheiro, isso é óbvio, ninguém é Sim, também. hipócrita aqui, né? Exatamente. Agora, vamos ganhar dinheiro com responsabilidade, né? E com ética, né? Então, Com ética. com E ética, claro, pensando no é paciente. fundamental. É, Afinal de contas, nós somos profissionais da área de saúde, né? exatamente. E apesar de não estar muito na moda isso, o profissional da área de saúde tem que agir de acordo com a ciência, Exato. né? A gente É, tem que levar em consideração o que a ciência traz de evidência e trabalhar com segurança para o nosso paciente, né? Então, exatamente. você fazer isso aleatoriamente é perigoso. Então, a gente É, sempre tem essa conduta. é. Deixa eu mandar um abraço pro Fabinho, lá de Portugal. Faz tempo que eu não falo com ele, tô com saudade dele. E pro Pedro, parceiro também. Renato está falando aqui, vocês mesmos, radiologia de vocês que fazem o planejamento Do, do do, do Blue. Blue Sky. Ah, É, tá. É, boa pergunta da Renata. bacana. Gente, é o seguinte, existem alguns programas onde a gente pode fazer o planejamento para uma endodontia guiada, né? Um dos programas é o Blue Sky Plan, que é um programa grátis. Qualquer pessoa que está aqui nos assistindo agora pode entrar no site, baixar esse programa, tá? Ele não vai cobrar nada. E pode se aperfeiçoar. Existem vários tutoriais, né? Vários tutoriais Sim, na internet. Ele é rico de é, tutoriais, bem bacana mesmo. Um programa por muito ser legal. gratuito, tem muita coisa, né? Muita Tem coisa na muita coisa. internet. E é o interessante dele que ele é um programa para implantodontia, né? É para Sim. cirurgia, é para A origem dele avaliação é a implantodontia. Hoje ele implantodontia. faz uma série de coisas. Mas exatamente. A origem dele é essa. Você Uhum. falou muito bem. E esse é um programa que qualquer dentista, né, seja radiologista ou não radiologista, clínico mesmo, né, que tenha um conhecimento de tomografia, que tenha um conhecimento de informática, qualquer um pode fazer seu planejamento, seu próprio planejamento. Qualquer um. Né? Isso é interessante, Renata. Então, Renata, a gente faz esse planejamento, a clínica mesmo faz, a gente não depende de um outro serviço, não. Né? O outro serviço é a gente, vamos dizer assim, né, Lucas? É bom esclarecer isso, porque aqui tem alguns colegas que são clínicos, tem alguns colegas radiologistas. Normalmente, como é que funciona esse mercado hoje da odontologia digital? Você tem clínicas de radiologia que oferece esse serviço, seja a própria clínica, através de seus profissionais, fazendo o planejamento ou Uhum. terceirizando isso para algum centro de planejamento, né? É um planning Então, center. exato. Então, pelo menos aqui a gente, na nossa clínica aqui, a gente decidiu tentar fazer o máximo possível do que a gente consegue fazer, do que a gente tem competência para fazer, e principalmente para trazer esse planejamento para perto do colega, né? O colega tem, em geral, o colega clínico reclama muito quando você faz um planejamento com alguém de fora, que ele não consegue conversar, que ele não sabe quem é, e aqui a gente teve essa possibilidade de trazer esse planejamento mais para próximo, né? Então a gente optou por isso. O que a gente, obviamente, não tem know-how, não tem competência para fazer, a gente terceiriza. Mas a grande maioria dos planejamentos digitais a gente tem conseguido fazer aqui mesmo em casa, digamos. O que é interessante também falar é que isso leva tempo também. Apesar de a gente estar falando aqui que tem que Sim, ter sim, conhecimento sim. de tomografia, tem que ter conhecimento de informática, não é só conhecimento também. Então, Uhum. tudo tem uma curva de aprendizado, né? Então, isso leva tempo. Por isso que o planejamento é cobrado. Não é só a guia cobrada, a Exatamente. gente está cobrando por um planejamento É, mais a guia. Outro fato importante também, que às vezes colegas me perguntam, daqui a pouco a gente vai começar a responder as perguntas, né? Mas que quais são os passos, né? Quais são os passos para a gente chegar, né, até o final? Porque a gente falou aqui de tomografia, né? Falamos de escaneamento, mas não detalhamos isso, né? isso. Pois basicamente a gente, como falou, o primeiro passo é fazer uma tomografia. E aí o legal disso é que
não necessariamente você precisa fazer a tomografia já pensando no No endoguide. guide. Você pode fazer a tomografia do seu diagnóstico. Né? Se você está Exatamente. tendo algum tipo de dificuldade no acesso, independente do motivo, a tomografia ela já é super indicada para isso. Né? Fez a tomografia, a gente pode avaliar a possibilidade de fazer o endoguide. É viável fazer? Então a gente vai e convoca o paciente para fazer o escaneamento. Né? Feito o escaneamento, como é que é feito isso? A gente, através desse software de planejamento, vai fazer a junção da tomografia computadorizada com o modelo digital. Feita essa junção, o planejamento é feito. A gente aqui envia para o colega dentista, colega endodontista, o clínico, fazer uma aprovação para ele ver, olha, esse acesso está legal por aqui, eu quero acesso por incisal, não, eu quero acesso por lingual. Chegamos num consenso, né? Se o colega clínico tiver já alguma experiência na área de informática, conhece o software, ele mesmo pode fazer o planejamento e enviar para a gente, ou até mesmo no Blue Sky, que tem essa possibilidade, você pode ficar trocando o arquivo de projeto. Né? Então, a radiologia pode fazer um planejamento inicial, enviar para o dentista, o dentista faz um pequeno ajuste, devolve para a radiologia e assim por diante. Então, hoje em dia está muito fácil e a gente está aprendendo, muita gente está aprendendo na marra, né, devido a essa pandemia, a se comunicar de forma online. Então, hoje está muito fácil essa comunicação. Então, aprovado esse planejamento, a gente manda isso para impressão e o guia fica pronto. Né? Agora, a outra coisa que muita gente tem dúvida é em relação a que tipo de fresa, de broca utilizar. Boa. Né? Exatamente. A gente utiliza uma broca que tem 1 milímetro de diâmetro, né, e 28 milímetros de tamanho. Tá? Uhum. A gente traz de fora, ela é importada, né, que é uma broca específica para isso, ela é feita para essa técnica. Feita para acesso de endodontia mesmo. Endodontia mesmo. E, além disso, existe uma anilha de metal que fica dentro dessa guia impressa. A anilha casa 100% com essa broca. Então, a anilha é feita para a broca. Então, um casamento perfeito, vamos dizer assim, né? E é uma broca com 1 milímetro de diâmetro. O que é mais difícil, que ainda não temos aqui no mercado brasileiro, é uma broca, né, com as especificações tão certas para a técnica. E é interessante também a gente lembrar que essa broca ela não corta esmalte, né? Isso ela só corta dentina, isso é fundamental. E até no artigo, nesse que você citou inicialmente, dos 50 casos, né, eles chamam muita atenção, né, para isso, né, para que marca com grafite, né, somente no esmalte, né, tira a guia, caneta de alta para o esmalte, posiciona a guia novamente e inicia o acesso, controlando com radiografia periapical. Isso. Né? É interessante ressaltar também que muito colega radiologista e alguns endodontistas, mais os radiologistas, né, acham que você vai fazer toda a instrumentação do canal com essa broca, verdade. com essa tive um fresa. problema, eu tive um caso desse. Então, é importante ressaltar que essa fresa que a gente usa no endoguide, ela é somente para você vencer a calcificação, ou vencer qualquer barreira que você esteja enfrentando ali. Depois que você vencer, você vai tirar o seu guia, vai tirar a fresa e vai fazer o tratamento endodôntico da forma que você está acostumado. Então, não é para fazer ali a instrumentação total do canal, você não vai até o ápice, entendeu? Não é para criar um canal, não, é só para vencer e a gente sabe exatamente a calcificação. A gente sabe exatamente até onde vai a calcificação, porque nós podemos fazer medidas lineares no software. Então, informa para o dentista, até tantos milímetros, 10 milímetros, são 10 milímetros de calcificação. E a pessoa, o dentista vai com a broca e vai controlando, sabe quantos milímetros tem, faz uma radiografia periapical, tá? Porque isso é, sim, um planejamento muito sensível, né? Ou seja, a guia, a tomografia tem que ser feita em alta resolução, né? O escaneamento adequado, né? Essa fusão que a gente fala que seria tão fácil, não é tão fácil assim, né? Essa junção entre
a tomografia e o escaneamento, tem que dar tudo ok, a guia tem que ser ok também. Então, são vários passos dependentes de software e dependentes também, né, de nós, né, de humanos, né? Então, por isso tem chance para dar errado. Não é que vai dar errado, né? Tem chance para dar Aí errado. é bem interessante, A gente minimiza isso. Baseado no que tu falaste, é bem interessante a gente ver, constatar duas coisas. Primeiro, nesses últimos 2, 3 anos, o quanto que os softwares de planejamento para implante Isso é bacana, é verdade. evoluíram, né? Verdade, Absurdamente. Então, essa questão, por exemplo, da sincronia da tomografia com o modelo digital, a gente tinha que ficar marcando ponto, pegava a reconstrução 3D da tom, marcava pelo menos 3 pontos, depois o modelo digital marcava mais 3 pontos e torcia para que desse tudo certo. Para se não der certo, ainda ficava naquele milímetrozinho. Aí você voltava, tentava para fazer o manual. Isso. Evoluiu muito isso. Aí agora, os programas têm inteligência artificial para conseguir entender melhor como é que funciona, né, essa fusão, a entender pontos coincidentes entre a tomografia e o modelo. E, na grande maioria das vezes, eles conseguem alinhar de forma automática. Né? Em alguns casos, você vai ter que fazer um ajuste fino, mas, nossa, facilitar muito mais fácil do que era antigamente, né? Esse alinhamento. Por um outro lado, baseado no que o Felipe falou também, infelizmente, ou felizmente, sei lá, a gente não sabe de muitos casos, oficialmente, casos que deram errado. Porque as pessoas só falam dos casos de sucesso, né? Então, é até natural isso. Mas a gente escuta aqui, fala assim, fulano de tal não está gostando mais de fazer endoguide porque já perfurou 2 dentes. Não sei quem perfurou o dente quando foi fazer endoguide. Alguém foi testar, não gostou porque perfurou. Então, assim, aparentemente, o endoguide ele foi vendido, entre aspas, aqui no Brasil, como se fosse uma coisa muito fácil. Você coloca a guia ali e vai acessar, mas é necessário ser um endodontista com um mínimo de experiência, entender como é que funciona a técnica de cirurgia guiada, para evitar esses problemas. Então, tem risco, sim, de você fazer uma cirurgia. É sempre bom lembrar que você está já num caso difícil. No caso com o dente falsificado é difícil. A guia é uma coisa para ajudar, mas que não vai fazer a cirurgia de acesso por você. Né? Então, tem que tomar todos esses cuidados para não perfurar, né? E foi justamente uma das perguntas, né, que fizeram antes, né, que era o quanto de sucesso, né? Qual foi o termo? Não lembro exatamente o termo, mas praticamente queriam saber a taxa de sucesso. A taxa de sucesso do EndoGuide. Na minha opinião, a taxa de sucesso do EndoGuide é a mesma taxa de sucesso de um tratamento endodôntico, dar certo ou não. Isso é operador dependente, difícil, né? dente dependente, paciente dependente. Tá? Mas o que a gente pode falar do planejamento é que, realizando uma tomografia adequada, um escaneamento adequado, um planejamento adequado, né, a chance de sucesso é grande mesmo. Mas como o Lucas chamou a atenção aqui, temos que ter, né, experiência, um mínimo de experiência, não é qualquer um que faz. Assim, o que tem na literatura hoje falando sobre a eficácia do EndoGuide? Primeiro, como a gente falou lá no início, só tem um artigo clínico falando de vários casos, né? Falaram de 50 casos, todos com sucesso. Agora, o que a gente nunca vai saber, quantos casos eles fizeram nesse período para ter 50 casos com sucesso? 100, 200? Ou foram só ou eles relataram todos os 50 que fizeram? A gente não sabe, pode ser que sim, pode ser que não. Entendeu? A gente não tem como saber isso. E é só um artigo, então não dá para ter noção. Um outro artigo que saiu bem recente agora em fevereiro de 2020 foi uma revisão sistemática do grupo da professora Jacobs, de Leuven também, que é um pessoal que pesquisa bastante na tomografia, né, na Bélgica. E fizeram uma revisão sistemática mostrando que existe pouca evidência
sobre endoguide, que é uma coisa que a gente já esperava, né? Aham. E que, a princípio, tem uma boa acurácia, tem um bom índice de sucesso. Mas, enfim, eles mesmos no próprio artigo falam que ainda tem pouquíssimas evidências, né? Então, assim, aí já falando um pouco como professor de metodologia, não sei nem por que essa redução temática foi feita, na verdade, porque você não tem evidência nenhuma para fazer uma redução temática. Mas, enfim, Produção, né? isso aí já Produção, é, tem que produzir. isso aí já é Temos que produzir. uma outra história. É. Tem uma pergunta da Cristiane Gomes Bezerra. Qual é a avaliação necessária pela Tomo para ver a viabilidade de fazer o EndoGuide? Qual é a avaliação necessária pela Tomo? A avaliação é realizar uma tomografia, preferência em alta resolução, né? Seria isso, né? Para a gente avaliar o conduto. Temos conduto, não temos conduto, onde está a curva? Porque ainda tem interessante também que a broca não faz curva, né? Isso por isso que a gente falou em dentes retos, né? Dentes anteriores, dentes retos. Broca não faz curva também. Então, isso é um problema, né? Por isso que o Lucas falou antes ali também de um acesso, por exemplo, acesso pela lingual ou acesso pelo bordo incisal, né? Em dente anterior, preferencialmente, um acesso direto, um acesso, né, pelo bordo incisal é menos arriscado do que um acesso pela lingual, né, ou palatina, né? Em geral, por exemplo, já teve situação aqui, que a gente estava comentando isso hoje de manhã, teve um dente, um central superior, que estava completamente calcificado, não existia luz do canal. Então, você fazer um endoguide para criar um canal, até o terço apical, primeiro, nem sempre a gente consegue chegar com a fresa até lá. Segundo, será que isso vai ser eficaz? Criar um canal ali vai ser eficaz para o tratamento? Então, nesses casos, assim, por isso a gente prefere avaliar a tomografia para ver se é viável. Eu quero ver se um dente posterior dá para fazer. Se a calcificação tiver num terço onde não tem curva, tiver ali, tá no terço cervical só, tá reto, esse pedaço tá reto, dá para fazer, pode tentar fazer. Então, é justamente avaliar essas coisas para ver se é viável. Porque já aconteceu uma vez, um colega mandou para mim, um colega de fora, daqui de Belém, mandou para mim 5 tomografias. Eu quero fazer endoguide nesses casos aqui. E dos 5, só um era viável, porque ele queria encontrar, passar uma calcificação que estava num canal mesiopalatino, no terço médio, um canal com raiz curva, quer dizer assim, não dá, impossível, entendeu? Então, assim, como foi vendido, entre aspas, quando eu falo vendido, a gente vai falar em palestra, essas coisas, mostrando alguns casos específicos, e a pessoa começa a imaginar que vai dar para fazer tudo, né? Então, por isso que a gente precisa avaliar isso. Sabe o que foi interessante dessa pessoa? Que ela foi pedir opinião para um outro amigo nosso, tá? E esse outro amigo nosso veio perguntar para mim também. Eu falei, não, peraí, eu já sei desses casos, já conheço, o Lucas já me falou. Ele não vai te enganar. Caiu no outro, amigo. A gente conhece gente. Sabe que é a pergunta da Lorena aqui, Lorena Penaforte. A Tomo deve ser de FOV grande para melhor adaptação, melhor adaptado, para melhor adaptação da guia? É a mesma pergunta do Ober também, lá em cima. Do Ober também fez isso? Isso é bem interessante. Um abraço, Ober. E é bem polêmico também, na verdade. Porque isso existe realmente esse consenso dentro da odontologia digital, digamos assim, de que você deve fazer uma tomografia computadorizada de arcada, né? Isso falando de implante, por exemplo. Eu vou fazer um implante auditário, mas eu devo fazer uma tomografia de arcada para facilitar a integração com o modelo digital. Isso é até verdade, fica mais fácil de você mais sincronizar. Fácil, mais rápido, com certeza. Agora, para endodontia, você acaba perdendo muito no diagnóstico, né? E, pelo menos pela nossa experiência pessoal aqui, a gente não tem tido dificuldades de fazer esse tipo de sincronização com um FOV pequeno, né? Então, assim, não tem nada na literatura, nenhuma evidência na literatura que fale que deve ser com FOV grande ou o contrário, que FOV pequeno também funciona. Então, aí, isso eu estou passando experiência pessoal.
quando é para implante, eu realmente faço sempre arcada, para não ter problema, para não ter risco. Agora, para endo, eu acho que você perde muita informação Perde em quando você resolução. trabalha com FOV grande. E eu acho também meio exagerado você fazer duas tomografias. Então há quem fale que faça uma tomografia de FOV pequeno para diagnóstico e depois uma tomografia de FOV grande para fazer o planejamento. Isso você pode fazer isso em situações específicas. Por exemplo, eu estou tentando sincronizar esse paciente aqui e não está sincronizando de jeito nenhum, não está ficando legal. Entendeu? Sabe Aí o que eu você acho? vai e faz a tomografia de FOV grande só para sincronizar. Mas isso não aconteceu nenhuma vez aqui comigo. E é só você, na hora de sincronizar, ter a confiança. Se você está vendo que tá batendo, tranquilo. Se não estiver batendo, está tendo dificuldade, aí não passa, não segue adiante e tenta fazer um outro FOV maior. Eu acho que isso vem muito essa ideia de fazer FOV grande, vem muito dos softwares do início dos softwares, né? Sim. Porque era bem mais difícil fazer sincronização. Já Sim, teve sim. caso de eu desistir, tipo, não dá, vou ter que Sim. escanear de novo ou fazer outra tomografia, né? Tipo, a gente não conseguir e não confiar na manual também, né? Porque é bem difícil a gente, né, assim, fazer essa fusão pelo manual, né? Pela manual. Então, eu acho que esse conceito, isso já mudou. A gente tem que pensar que as coisas evoluem também, né? Então, assim, hoje a gente fez um caso, né, Felipe? Tava Aham. planejando um caso aqui e um encaixe que Ah, foi perfeito, sem precisar mexer nada, só nada. o automático Do Blue Sky. do Blue Sky, né? E esse foi um caso, a gente estava fazendo um caso para um curso, Uhum. e um caso que já foi feito, né? Até foi feito em Sim. outro programa, e perfeitamente também o dentista conseguiu acessar, a sincronia foi perfeita, encaixe de guia perfeito. Então, eu não vou falar aqui para vocês, não existe isso, porque É. a gente Não, nunca só não fez tem nenhum evidência. estudo e não É, não tem, tem. e não tem não vi nenhum outro autor que É. fez um estudo nesse sentido. Mas aí eu estou falando de experiência pessoal. Experiência pessoal cada um tem a sua. É. Não tem que pegar a experiência pessoal de alguém e usar no seu dia a dia, né? Exatamente. Use, mas use com cuidado, né? Então eu só não afirmo isso para vocês porque realmente eu não tenho evidência científica para comprovar. Só minha experiência pessoal mesmo. Vou dar um abraço pro Álvaro. Álvaro Opa, grande Monteiro. Álvaro. Grande Álvaro. A Renata perguntando, pode ser no FOV 4x4 mesmo, né? Sim, Isso. sim. Se for 4x4 Morita, pode ser. No 5x5 do Prexion, pode fazer também. Se for um caso que você ainda consiga planejar com OP, com Cirona, né? Também vai usar sempre o FOV menor, né? Talvez o E único FOV grande que dê para usar até com alguma tranquilidade é até seja o do próprio do Morita, Morita. né? O É 8 por verdade. 8 do Que a Morita resolução, com máxima resolução. é, Talvez, talvez consiga. se você se sentir inseguro em relação a isso, É, quem tem um pode Morita e fazer no quiser 8 por fazer 8. com 8 por 8 provavelmente vai ter sucesso Que a também na resolução resolução. a É muito resolução do próximo, né? 8x8, Muito do próximo. 8x8 no Morita é bem parecido. O X800 é bem É. parecido no Você, 4x4, assim. você perderia a resolução se fosse analisar uma fratura ou um É, caso de muito artefato, mas para uma calcificação é ok. 8 por 8 bem ok, por sinal. O 8 por 8 do Morita. falando, o Renato pergunta se a gente faz esse serviço de planejamento entre a impressão do guia. Sim, sim. Sim. Bom, eu faço na minha Sim, clínica Lucas faz, eu e não faço faço, e a gente faço faz lá para fora. algumas clínicas de colegas próximos. Né? Não tenho, É. não faço isso, não sou não somos um planning center, né? A A gente gente não faz aprende. para colegas próximos, enfim. E eu particularmente, faz para o nosso serviço só. Sim, Eu acho interessante a gente manter o processo bem ajustado. sim, E se eu abrir para um planning center, começar a planejar de norte a sul do exatamente. Brasil, enfim, eu acho que eu vou perder um pouco o controle. Então, a gente faz para os nossos indicadores no Rio, tá? E
Até porque o objetivo, como radiologia, não é nem o endoguide. O objetivo é a gente fidelizar, o objetivo é a tomografia, né? A gente ganhar a tomografia, não é nem. O objetivo a gente não é um serviço de. Pelo menos eu não sou um serviço de planejamento de endoguide. Tinha pergunta também no post, né? A gente já respondeu ou não? A gente respondeu a questão da eficácia, né, da Sim. confiabilidade. Agora sim, tinha uma pergunta interessante. Guiada... Qual é a diferença do endoguide dinâmico para o endoguide estático? Exato. Né? Quando eu li essa pergunta, até primeiro não entendi muito bem, depois que eu fui entender o que era. O endoguide dinâmico, o endoguide dinâmico eu não lembro agora qual foi a colega que fez a pergunta. Peço perdão, se estiver assistindo aí, manda um oi pra gente. Eu também não peguei é porque tá no feed, né? Post, não tava né? tava no post. Uhum. Então, o endoguide dinâmico, ele é o que a gente chama de cirurgia navegada. E essa cirurgia navegada é um equipamento próprio, né? Que existe uma série de sensores que fazem uma espécie de triangulação, como se fosse um GPS mesmo. GPS. Uhum. Então, você consegue ver em tempo real aonde a sua broca está entrando, né, de forma sincronizada com uma tomografia. Ou seja, você faz uma tomografia, faz o planejamento igual como se fosse um planejamento para endoguide, só que na hora que você vai fazer esse acesso, a sua caneta lá de baixa rotação, de alta rotação, ela tem um sensor em que esse sensor sincroniza uma imagem que representa a broca, e essa broca aparece na sua tomografia. Ou seja, você vai entrando e vai vendo aonde ela está. É muito, muito, muito legal, né? Você vê, tem alguns vídeos no YouTube, a gente já assiste a alguns cursos também, é muito legal. Se vocês quiserem dar uma olhada no Facebook, no Instagram do Bob Nadru, da Paula Vila também. Paula Vila, eles falam muito sobre isso, estão na frente dessa técnica. Tem uma casuística gigantesca, né? Tem. E Navidente é o sistema. É o Navidente. O único empecilho, vamos dizer, para a técnica. Isso, Nadu. Isso aí. O Ale tá me. O Ale, um abraço, meu amigo. Preciso falar com você. Falando que já fez. Um abraço pro Arnish aí. Arnish, que já fez já usou a nossa guia, e com ótimo resultado. Valeu, amigo. Então, Bob Nadu e a Paula Vila, eles têm uma casuística imensa. Principalmente o Bob, ele é um gênio. O único empecilho, vamos dizer, hoje em dia, primeiro, o Navidente, até chegar no Brasil, ele vem com preço em dólar, provavelmente o dobro do valor lá fora, né? E o outro, realmente, é treinamento, é a curva de aprendizado. A pessoa deve conhecer sobre tecnologia, deve conhecer sobre tomografia, deve conhecer sobre radiologia, para trabalhar. Mas essa é a última palestra que nós assistimos até juntos, né? Assim, você na sua casa, na minha, eu estava online, né? Respeitando. A Paula Vila, ela mostrou a aluna dela, né? Aluna de especialização, utilizando a técnica, né? Ela falando que o pessoal consegue trabalhar bem mesmo. Mas... O paralelo que ela fez, se eu não me engano, do mesmo jeito quando você começa a utilizar um microscópio, né? Você tem que se adaptar ali a uma visão mais indireta, adaptar a postura. Então, mas depois que você pega o jeito, não quer viver sem, né? Então, esse sistema é a mesma coisa. Você vai ter ali uma curva de aprendizado, vai ter que aprender a manusear de forma diferente ali a caneta, mas depois que pega o jeito, também vai que vai, também, né? E o sistema Navidente também ele surgiu para planejamento, para realização de cirurgia em implantes também. Exato. Né? Então agora ele foi adaptado para enda. Exatamente, adaptado para enda, para fazer cirurgia. Ela mostrou caso até de cirurgia periapical também. Né? E tá interessante, que eu lembrei agora, baseado no que foi a discussão do FOV e tal, como o Navidente começou a ser utilizado para endodontia, antes ele só fazia, só aceitava a tomografia de arcada, FOV grande. Agora ele aceita a tomografia de FOV pequeno, justamente pensando nesse público da endodontia. E outro ponto que eu lembrei, você ia falar isso, dá para fazer também endoguide, né, cirurgia guiada para cirurgia periapical. Sim, sim. Também, isso
ouve falar pouco, mas dá para fazer também. Tranquilo, tem informação da gengiva inserida também, é só afastar o lábio. Né? A gente tem informação óssea, copia, tudo copia no escaneamento também, então dá para fazer também. Né? E essa semana eu estava conversando até com um colega, era a inserção de mini implantes em ortodontia. Estou conversando com um colega que ele é marido de uma ortodontista, e ela falando para ele, você tem que fazer mini implante, que eu preciso muito de mini implante, né? E eu falei, amigo, você pode fazer isso, né, guiado, isso foi anteontem eu falei com ele. Pode fazer que é mais seguro. Hoje eu recebo um caso justamente de perfuração de raiz de molar por mini implante. Ou seja, eu mandei para ele a imagem na hora, falei, olha só, porque tem que fazer guiado, né, que é muito mais seguro. Né? Então, a cirurgia guiada tem não só a endodontia, né, mas tem outros aplicações também, como periodontia também. E essa é uma das principais vantagens que a gente tem com o Endoguide, com o Blue Sky. Porque o Blue Sky é totalmente personalizável. Você pode botar um implante de qualquer tamanho, de qualquer diâmetro. A guia dele você consegue desenhar por mucosa, só por dente. Você consegue colocar fixador, tirar fixador. Você consegue personalizar quase qualquer coisa, né? Os outros programas de implante, a grande maioria deles, eles têm bibliotecas de implante, o que é ótimo para planejar implante, porque está tudo pronto já, né? Mas te deixa limitado. Se você não tem uma biblioteca de implante ali, você não consegue planejar, não consegue personalizar. Se você, no caso da Endo, não existe nenhum programa que venha com bibliotecas de fresas para Endo, anilhas para Endo, né? Até uso, na verdade, o Implante Studio, que tem a anilha da ST, mas é uma exceção ali, ainda tem que fazer dar uma enganadinha no programa e tal. Mas o Blue Sky hoje realmente é o programa mais fácil de usar para isso, para quase qualquer guia, justamente pela personalização. Tem que ter uma curva de aprendizado maior, porque você tem que entender aonde é necessário personalizar, mas da feita que você entende ali, você faz praticamente qualquer coisa. Dá para fazer, dá para ensinar. E foi até a gente teve uma ideia de fazer isso, até um curso, né, para quem quiser, né, radiologista ou endodontista. A gente pensou em fazer um curso de planejamento pelo Blue Sky, utilizando um software gratuito. Tem um momento que ele cobra, o Blue Sky, né? Que é um momento somente da guia. Né? Se você quiser gerar o STL da guia, né? Gerar o STL da guia, aí nesse momento ele cobra, né? Em créditos, né? Créditos Blue Sky, credits. Mas olha como é interessante esse conceito, né? Por exemplo, eu tenho aqui o Implant Studio, né? Esse programa da T-Shape, a licença na época custou por volta de R$20.000, com dólar a 13 e pouco, né? Exatamente. Sei lá quanto é que tá hoje. Não tenho ideia também. Não faço nem ideia. Eu tive sorte também. O meu software ele já não se atualiza mais, ele só atualiza a biblioteca de implante, né? Porque senão você tem que pagar a anuidade. Então ele só tem a biblioteca de implante que é atualizável. E você, independente de você usar ou não, você já pagou, né? Exatamente. O Blue Sky você não vai pagar e vai pagar quando usar. Então é um conceito bem interessante. Você pode brincar, você pode planejar. Se você vai fazer um caso ou dois, você vai pagar por esse caso. Se você tem muito caso, você pode pensar em comprar um software mais completo. Mas olha, para endodontia, eu nem sei realmente se existe algum software que vale a pena. Só para endodontia. Até porque o radiologista, se a gente fizer, como a gente faz essa triagem, né? Quando nós fazemos essa triagem, nós entendemos que as indicações não são tantas assim. Né? Eu sei que eu trabalho com um endodontista de altíssimo nível. O Alexandre está aqui que não me deixa mentir, que ele é um deles, inclusive. Né? A gente trabalha com um endodontista de altíssimo nível. Então, a gente sabe que esses de altíssimo nível também quase não fazem. Né? Quase não solicitam um pouco. Quando há uma triagem.
eu acho que acontece muitas pessoas acharem que quero fazer endoguide, quero fazer por radiografia periapical só, né? Mas o radiologista, se quiser, aprende muito fácil, né? Hoje a gente fez um treinamento, né? Quanto tempo a gente... Foram 2 horas de treinamento, né? Sim. É, E foi assim, absurdo. Planejou um em, caso em 10 minutos, né? em O 10 minutos, colega que fez esse treinamento. a pessoa que é endodontista, Sim. né, mas fez o nosso curso antes, e agora ele pediu para aprender em 2 horas, ele aprendeu, já fez o seu primeiro planejamento, e a partir daí a gente só vai conferir, vai trocar os arquivos do Blue Sky, vamos conferir, tá ok, não tá ok. Imprime a guia, não imprime, e nem é do Brasil, né? Nem é do Brasil. Nem é do Brasil, né? Então, assim, quem está falando, perguntando sobre o curso aí, o que a gente estava falando é que a gente vai fazer esse curso, já está decidido. A gente está só ajustando uma questão de agenda aqui. O curso, obviamente, vai ser online e com vagas limitadas, mas vai ser basicamente um hands-on passo a passo de como você fazer um guia, um endoguide através do Blue Sky. Tá? Então, eu garanto para vocês que em 2 horas vocês vão, ou um pouco mais do que isso, dependendo do ritmo de cada Vamos um, planejar, vamos vocês pensar, vão exatamente. conseguir fazer o planejamento de um endoguide, né? Então é bem tranquilo. E assim, a gente, como sempre, a gente tem como filosofia entregar o que a gente conhece nos nossos cursos, né? A gente não quer mistificar as coisas, pelo contrário. Exatamente. Mostrar que o negócio é muito difícil, que é quase impossível, deixa que a gente faz. Não, não é isso. A gente quer mostrar, olha, tá aqui a tomografia, tem essa possibilidade, aumentou com o scanner intraoral e tá aqui, ó. Você pode fazer também, é fácil. Assim como a gente faz com radiante, assim como a gente faz com Horus, desde lá do início dos cursos do Felipe, a gente Tem sempre que quer popularizar. mostrar para o colega que Como é todo fácil, mundo pode todo mundo pode fazer. fazer. Né? Exatamente isso. Exatamente isso. É até bom você falar isso também, que a gente vai dar uma pausa, né? Uhum. Amanhã tem nossa reunião de pauta, vamos dizer assim, né? Com o Marcelo Salles também. Nós três marcamos para amanhã. Porque a gente vai dar uma pausa nas lives, porque a gente está armando, né? Estamos planejando, tem um projeto maior agora, nosso. Sim. Nós três de algum... Não vou dar spoiler, não. Então, assim, não nos cobrem, a gente vai aparecer só como convidado de um ou outro amigo, mas a gente vai ficar só um tempinho planejando um evento um pouco maior que vocês vão gostar, eu tenho certeza, porque envolve radiologia como um todo, tomografia como um todo, vai ser bem legal, bem legal. Aguardem, sigam a dica, né? Sigam @Vox3D. Sigam o Vox 3D que vai ser bem legal. Tem bem Tô coisa empolgado. interessante por aí. Tô empolgado. A gente já está aqui nos últimos 10 minutos, vai dar tempo de responder algumas coisas ainda aqui. Dá, vamos ter que responder. Primeiro, tem uma pergunta da Lorena, se o Co-Diagnostics, né, que é o programa da Straumann, serve para planejar endoguide. É muito difícil, né? É muito difícil para mim, cara. Não dá, trava a língua, cara. É uma coisa. E aí, eu vou responder a pergunta da Lorena e vou também já jogar aqui uma pergunta que me fizeram já também quando eu fiz a postagem no Stories, e que sempre me perguntam. Fala assim, isso são normalmente perguntas de quem nunca fez um endoguide, né? E a pergunta é, eu não vou fazer nunca um negócio desse enquanto precisar fazer fixação da guia no osso. Boa, verdade, Né? verdade, você não falou. Então vamos lá por parte. Primeiro, o programa da Straumann, que eu não vou repetir o nome, porque eu nunca consigo falar, tá, Lorena? Ele tem ali algumas anilhas. Ele tem a anilha da Staple, que é a que a gente utiliza, né? A fresa que a gente utiliza. Dá para planejar nele, pelo menos em teoria, como eu não uso esse programa, então não sei te dizer, tá? Com certeza absoluta, mas que a anilha tem, ela tem. E serve para você planejar também. Tem gente que usa o kit da Neodent, né, para fazer, você consegue planejar usando o kit da Neodent, né, com a fresa de 1.3, aqui já é um pouco maior, né? Um pouco maior. Mas usando essas fresas você consegue. E falando sobre a fixação, a gente também
tem tido experiência sem a fixação e não tem tido problemas, A né? fixação, Aquele... só dando aqui, a fixação transmucosa, né? Que as pessoas usam, Isso. né? São aqueles parafusos pinos âncora, que se chama na implantodontia, que são colocados pela mucosa, né? Dentro da boca, É, obviamente, né? Não é traqueal. a finalidade desse tipo de fixação é utilizado até hoje, obviamente, para cirurgias de protocolo, né? Onde você não tem, o paciente é totalmente dentro e Exatamente. você não tem onde fixar essa guia, né? Se você fixar só a mucosa, qualquer coisa vai fazer essa guia se mover. Então É. você coloca um fixador em osso para a guia ficar rígida ali, ficar fixa, e aí você consegue colocar os implantes. Como outra coisa que foi transportada do planejamento de implante para o planejamento de Pro planejamento. endoguide, algumas pessoas começaram a fazer com fixação. Então, a gente já fez vários, inclusive o único trabalho observacional clínico que existe sobre o tema, com 50 casos, todos os 50 casos sem fixação, Sem fixação, né? exatamente. E todos com sucesso. E se a nossa guia que a gente faz, a gente vai ali, como os programas eles fazem já um alívio automático da guia, né? A gente vai ali até a cervical do dente para ele ficar Ela bem, abraça. A guia abraçar bem o dente, abraça. Abraça. ficar bem rígido mesmo. Mas se você vê nesse artigo de Endoguide, eles fazem ali só na oclusalzinha ali do dente, uma coisa assim que dá até medo de ver. Mas Mas eles eles têm tiveram casuística para sucesso. falar. Eles Exatamente. têm casuística. Exatamente. Então eu acho que a fixação transmucosa é um exagero, né? Exatamente. Porque Desnecessário, total. porque você vai estar, enfim, expondo o paciente a mais a uma dificuldade depois na recuperação, né? E é mais um Tem um problema risco para o de, dentista também. sim, tem Nem um risco todo de endo. perfuração ali É, de raízes próximas, é, né? Então, às vezes, uma coisa que foi feita para solucionar vai trazer mais problema. é. Então, né, em tempos de remédios que mais trazem problemas do que soluções, né, vamos evitar isso. Evitar isso. E o endodontista não gosta de fazer isso. Eu sei que eu sou endo também, eu não gostava de cirurgia. Né? Eu, sei lá, não lembro de ter extraído um siso, né? Incluso. Né? O cara não quer colocar um pino âncora transmucoso ali. Né? É totalmente desnecessário. O Ale O está falando Arnis está aqui que isso, tá falando que do ele relato nunca dele que usou. Fica estável. A gente teve um outro caso que nós planejamos também, foi um dentista do Rio, né? Em que ele contou e relatou que entre o planejamento e a guia na mão dele, nesse tempo que levou, né? O paciente teve um problema no canino, foi no consultório, essa história é fizeram um legal. provisório, né? Fizeram um provisório, ou seja, mexeu, né, no bordo incisal, mudou a posição, né? Daí, quando chegou a guia, ele foi encaixar, não encaixava, porque o dente vizinho, né, tinham mexido. Ele falou, filho, ele nem me contou isso, ele falou, filho, vou te contar um segredo. A guia encaixou perfeitamente, encaixou tão perfeito que eu tirei aquele provisório e ele encaixou. Pronto. Tranquilo. Por quê? Porque o encaixe não é só em um dente vizinho. Ele está encaixando em vários dentes vizinhos, né? A guia ela é Então, estendida pela arcada toda, né? exatamente. Então não tem problema. A Tereza Miranda falando. Endodontista gosta de cirurgia periapical. Mais ou menos, Tereza. Eu não gosto. Minha amiga, fale por você, Tereza. Eu não gosto, não. Nunca fiz. Sempre encaminhei. Tem mais alguma Temas aí? pergunta aí que a gente deixou passar, será? Acho que agora já está Tem um todo. pessoal aqui, o Ober, Vanessa, Renata, falando que gostariam de fazer o curso. Tá? Jéssica também, Arco Verde também. Que é daí, Ah, a né? Jéssica tá aí. Jéssica Jéssica tá aí. trabalha lá com a É, gente na Vox. é, é. Pois Então, beleza. em relação ao curso, gente, a gente vai disponibilizar logo mais e vai ser um curso realmente com vagas bem limitadas, tá? Por quê? Porque a ideia é realmente trocar a experiência, falar o passo a passo do planejamento e que você saia depois do curso com toda a segurança para fazer um planejamento de endoguide.
certo? Então, esperem, aguardem e fiquem de olho no Instagram do Vox 3D, underline Vox 3D, que a gente vai ter novidades em breve. É isso. É. É isso. Um abraço para Fernanda, também, que está entrando aqui Oi, agora, Fernanda, salineira. amigona Olha nossa. aí. Saudade, Fernanda. Também, Fernanda. Fernanda está no lado negro da força agora, amiga. E a Tereza falando que hoje menos. E interessante também da cirurgia periapical, não sei se é isso que a Tereza está falando, que é o seguinte, a cirurgia periapical hoje se faz muito menos cirurgia periapical, porque como a gente está usando a tomografia, né, mais se usa a tomografia, né, quanto mais tomografia temos, né, menos cirurgia tem, porque a gente começa a descobrir os dentes estão fraturados. Antes o dente se fazia uma cirurgia exploratória, né, para descobrir se o dente estava fraturado ou não. Não com a tomografia, a gente já Consegue tem entender os uma motivos, né, chance, do o insucesso, né? motivo Então, do insucesso. Por exemplo, um conduto não tratado, né, um MV2 não tratado, antes, às vezes, as pessoas faziam uma cirurgia, faz cirurgia, mas não, só um retratamento. Então, sim, o número de cirurgias periapicais diminuiu muito com a tomografia, né, com o uso da tomografia. exatamente. Bom, pessoal, Pessoal, mais uma vez eu queria agradecer a presença de vocês. Como sempre, pessoal muito participativo, mais uma excelente troca de ideias aqui. Então, como o Felipe falou, a gente vai dar uma segurada nas lives agora, né? A gente vem com projetos bem maiores daqui para frente. audacioso. E a ideia é justamente, né, sem querer dar spoiler, é justamente estar mais próximo de todo mundo, apesar dessa dificuldade que a gente está tendo de estar próximo fisicamente, né? A ideia na minha cabeça é juntar, assim, levar a radiologia para a clínica, efetivamente, né? Trazer pessoas de clínica. Então, tornar a radiologia palpável, se a gente pode falar isso, né? Lembrar que a radiologia é odontologia também, né? Exatamente. O radiologista tem que lembrar que ele é dentista, né? E vice-versa também. O dentista tem que lembrar que o radiologista também é dentista. O projeto é audacioso e acredito pelos parceiros que a gente tem, nossa parceria, eu, você e o Salles, a gente consiga fazer um projeto bem legal. Tá? E agradeço mais uma vez vocês que merecem aplausos, tá acompanhando a gente, vocês foram demais, mais uma vez, tá? E mais até uma hora breve. que passou voando. Mais uma hora que passou voando. Eu nem vi. Quando eu vi, estava 10 minutos, agora já dá até falta 1h50 para terminar. Então, um abraço, Graça. Até mais, gente. Um beijo, Maria Clara. Beijo, mãe. Família presente, como sempre. A família entrou, rapaz. Que bacana. Valeu, gente. Valeu, Uber aí tchau, também. Uber. Um abraço. O Vanessa. Tchau, gente. Tchau, até. Vai ficar disponível aí, viu? Vai ficar disponível no IGTV e depois o Lucas faz aquela edição para colocar nos nossos YouTube também. Tá bom? Um abraço, gente. Tchau. Tchau, Valeu, gente. Lucas. Boa noite. Valeu, Se amigo. cuidem.